Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma operação da Polícia Civil prendeu 18 suspeitos na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo. A ação focou na identificação dos responsáveis por traficar drogas e abastecer os dependentes químicos. Essa foi mais uma tentativa das autoridades de segurança pública para solucionar um grave problema da capital paulista, a Cracolândia. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, na região monitorada no centro, circulam todos os dias, em média, 950 dependentes químicos. E nos últimos anos, os vários problemas gerados pelos agrupamentos de usuários de drogas, especialmente de crack, se tornaram pauta para diversas discussões. A Cracolândia é um problema de saúde pública? Qual a solução para a maior feira de drogas do Brasil? E os problemas da região estão longe de serem resolvidos? O 15 Minutos de hoje conversa sobre os problemas mais profundos da Cracolândia com o sociólogo especialista em direitos humanos e criminologia, Leonardo Ostronoff. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. É um prazer poder conversar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, a operação que o Jornal da Record mostrou durou todo o fim de semana e gerou confronto entre os policiais e dependentes químicos. Olá, Celso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Oi, professor Leonardo. Exatamente, Celso, com apoio da Polícia Militar e também da Guarda Civil, a área foi cercada. O alvo dessa vez foram traficantes de drogas que atuam nas ruas do centro de São Paulo. Até cães farejadores foram usados para ajudar nas buscas e uma triagem foi feita entre os que estavam concentrados ali naquela região. 18 pessoas foram detidas e essa operação do fim de semana foi a terceira realizada só nos últimos 2 meses. É mais um capítulo, né, Celso, de uma longa história que começou ainda na década de 90. Naquela época surgiram essas primeiras aglomerações no bairro da Luz. Agora, mais de 30 anos depois, o problema ainda persiste, só que em outro endereço ou em outros endereços do centro velho de São Paulo. Professor Leonardo, desde a origem do crack, por volta da década de 80, muitos países já sofreram com epidemias parecidas com essa droga. O Brasil não é diferente, passa por muitas dificuldades, como a gente vê com as chamadas cracolândias. Esse problema ele tem raízes mais profundas na sociedade brasileira? O que a gente tem como histórico? Com certeza, a questão das drogas, né, é uma questão recorrente que vem também de uma política, de uma opção de uma política de segurança que opta por uma visão de guerra, né, de combater o inimigo, uma visão militarizada que vem se mostrando não eficiente, até porque a situação tanto da Cracolândia quanto das drogas, ela permanece, né? E no caso específico da Cracolândia de São Paulo, a gente sabe que fica se arrastando há anos e não tem uma solução. Então essa política de um combate, né, militarizado, mais policial, cenas como a gente viu nesses dias, né, de bombas estourando, cenas como se fossem de guerra mesmo, né, não tem resolvido. A população fica à mercê dessa situação, os usuários também, né, de crack, enfim, também não resolve a situação deles, que a gente tem que levar isso em consideração, e é um problema para a cidade como um todo. Agora, professor, muitas pessoas abandonam as suas vidas, né, e sujeitam-se aí a viver em condições precárias e adversas, sem dignidade, expostas à extrema violência. A Cracolândia é forjada principalmente por meio de aspectos sociais da desigualdade? Sim, tem o problema da situação de rua, né? Você tem ali os usuários de crack, eles têm uma relação, né, com a situação que eles estão, situação de desemprego, de desamparo, a condição social e humana deles, sem dúvida, tem relação, né, com isso. Por isso que tratar como um caso de polícia é um equívoco. Claro que tem questões ali do tráfico que tem que ser vistas, mas não é um caso de polícia. Não é a polícia que vai resolver. É uma questão social, humana, né, dos direitos humanos, da condição daquelas pessoas que estão em situação de rua, da condição do desemprego e até da condição psicológica que elas ficam numa situação de vulnerabilidade. E isso cria toda essa situação, esse entorno que também afeta o comércio, afeta os moradores e cria aí um problema desse tamanho todo. Em termos mais práticos, para ser mais claro, é pensar nos direitos humanos e nos direitos fundamentais que a Constituição garante para todos os cidadãos: direito à moradia, direito à educação, direito ao trabalho ou uma boa condição de vida. Cenas abertas aí do uso de drogas estão presentes não só aqui em São Paulo, mas nas grandes cidades do mundo. Então a gente pode dizer que é um problema complexo, como você colocou, envolve saúde, assistência social, moradia e segurança, né? Sim, é uma questão integral, né? Isso, como você falou
falou, são problemas de grandes cidades, né? Um problema urbano que acontece em outras cidades também, claro, com dinâmicas um pouco diferentes, que a gente também tem que pensar essas dinâmicas específicas, mas não é um caso novo e não é um caso que não tenham programas e iniciativas em outras, né, em outras visões, em outras formas que possam ser usadas. Mesmo em São Paulo, a gente teve algum tempo anos atrás, outras tentativas, né? Teve um programa de braços abertos, que oferecia uma bolsa, oportunidade de trabalho, deixava as pessoas em hotel, tirava elas da situação de rua, enfim. Porque não adianta você combater o tráfico, e isso aí é o tráfico em geral, mesmo o tráfico de drogas, cocaína, né? Não adianta você combater ele de uma forma policial ou militar, quando você também não resolve a demanda que cria. O investimento policial, ele acaba sendo isso. Claro que é necessário, é importante, ninguém está dizendo que não tem que ter polícia, enfim, não é isso a discussão. Mas a saída pela violência, ela gera um ciclo de mais violência. O que vai acontecer? Você usa da violência nessas operações, as pessoas que são atingidas por essa violência começam também a responder a essa violência.